Fala galera! Hoje eu quero trazer informações sobre o caboclo Pena Branca. Hoje é sexta-feira e sexta-feira aqui no nosso canal é dia de falar de entidades. Hoje eu vou inaugurar a primeira entidade de direita. Hoje eu vou falar sobre seu Pena Branca. Pessoal, às sextas-feiras eu tô sempre trazendo vídeos de entidades aqui para vocês. Tem uma playlist, inclusive você encontra aqui embaixo na descrição todas as entidades que eu já trouxe aqui para vocês. A maioria delas são entidades de esquerda até esse momento, né? Pombagiras e Exus. E eu vou continuar trazendo Exus e Pombagiras ao longo do tempo, mas também vou trazer caboclos, pretos velhos, ciganos. A nossa intenção é falar de todas as linhagens, né? Trazer as principais entidades que compõem ali as falanges espirituais. E hoje eu vou falar sobre caboclos, até porque a gente está no mês de janeiro, mês de nosso pai Oxóssis, aquele que sustenta a linha dos caboclos, e vou falar sobre seu Pena Branca, que é um caboclo de Oxalá, né? Tanto que a ideia de pena branca é para remontar justamente a irradiação de Oxalá, orixá, qual essa entidade também trabalha, tá? Todo caboclo ele vai ter ligação, obviamente, com Oxóssis, que é o senhor das matas. Porém, os caboclos, além de Oxóssis, eles podem estar conectados energeticamente a outras entidades. Então, por exemplo, seu Pena Roxa pode ser um caboclo de Nanã ou um caboclo, por exemplo, de Omolu, né? Seu Pedra Negra pode ser um caboclo de Omolu. O caboclo Pena Branca, ele é um caboclo de Oxalá. Essa entidade é uma das entidades mais evoluídas que existem do astral da Umbanda, tá? Para uma entidade receber o título de Caboclo Pena Branca ou Cacique Pena Branca, pode ter certeza, ele é extremamente evoluído. Eu sei que todas as entidades têm a sua evolução, mas algumas entidades são tão evoluídas que são considerados mestres ascensionados. É o caso de Pena Branca. Pena Branca normalmente são espíritos que viveram em algum momento na condição de indígenas ou de povos originários, geralmente aqui da América, e aí pode ser desde indígenas brasileiros até indígenas, por exemplo, da América do Norte, ou ainda, né, grupos xamânicos que viviam ali na região da Ásia e outras regiões, tá? Então não é porque a gente pensa no caboclo, pensa logo no indígena, que todo caboclo foi um indígena ou viveu nas terras brasileiras, tá? Pode existir caboclos, por exemplo, que viveu lá na Ásia, ou que viveu na Sibéria, ou que viveu na América do Norte, tá? O caboclo Pena Branca, inclusive, normalmente ele é muito associado aos peles vermelhas americanos. Alguns consideram, né, que o primeiro caboclo Pena Branca foi um chefe, um cacique, né, um líder indígena que lutou ali na região do México e dos Estados Unidos, tá? Então é muito comum a gente associar, até através de figuras mediúnicas, histórias que a gente observa aí, essa ideia de que o Pena Branca tenha vivido na América do Norte. Isso acontece porque a lenda do Pena Branca é uma lenda muito comum entre os povos originários daquela região, de um líder, né, que além de um líder muito bom, alguém que liderava espiritualmente, era um excepcional guerreiro. Dentro da Umbanda, as experiências que eu tive com o Pena Branca, os estudos, né, que eu tive dentro dessa linhagem, me mostram uma entidade extremamente pacífica, mas ao mesmo tempo muito rígida através dos seus costumes. Por exemplo, seu Pena Branca não gosta de nada errado. Tá? Então, por exemplo, seu Pena Branca, os caboclos de modo geral são assim, e o Pena Branca ele leva isso a um expoente. Então, por exemplo, se a pessoa está traindo e chega para tomar um passe ali e pede para a relação, saiba que ela vai tomar um couro ali da entidade. A entidade vai falar com ela das atitudes erradas que ela está tendo e que ela nunca vai ser feliz agindo daquela forma. Caboclo não gosta de mentira, caboclo não gosta de brincadeiras, caboclos não gostam de atitudes erradas, tá? Especialmente seu Pena Branca. Normalmente ele é muito amoroso nas suas palavras, mas sabe ser firme quando precisa. Seu Pena Branca, ele é um líder muito forte, mas ao mesmo tempo ele é muito acolhedor nas suas palavras. Ele é aquele tipo de líder que sabe o processo de individualidade de cada um.
Ele é um excelente líder justamente por causa disso. Então, por exemplo, quando ele vai dar um conselho, ele não dá um conselho geral, ele dá um conselho individualizado à capacidade daquela pessoa de receber o conselho, a situação que ela está vivendo e quem ela é. Ele sabe ouvir, tanto que não é um caboclo, porque muito caboclo, por vibrar na irradiação de Oxóssis, que é uma irradiação muito rápida, geralmente o caboclo ele fala muito rápido, ou ele dá respostas muito curtas. Seu Pena Branca, pela irradiação de Oxalá, que é uma irradiação plena, constante e estável, normalmente ele não é muito ágil no falar, ele escuta muito o consulente. Quando ele fala, normalmente ele fala em tom mais baixo, ele fala muitas vezes até de forma mais perfeita, no sentido assim, os caboclos muitas vezes ainda tem muito sotaque, muito característico mesmo de alguém que aprendeu a língua, ou então às vezes fala a sua língua nativa. Tem caboclos que vão falar tupi, tem caboclos que vão falar ou uma mistura do tupi-guarani com o português, né? Então assim, é muito comum esse arquétipo do indígena, do caboclo, falando ali, às vezes tendo dificuldade em pronunciar certas palavras ou utilizando termos, né, do tupi ou outra língua originária. O seu Pena Branca normalmente fala muito bem a sua língua, tá? Inclusive eu já vi penas brancas, especialmente em trabalhos espirituais americanos, falando em inglês. Não médiuns brasileiros, terreiros brasileiros. Terreiros nos Estados Unidos ou outras religiões, que é o que eu vou trazer um ponto agora, onde o seu Pena Branca se comunica ali naquela língua, obviamente, dos médiuns, daquelas pessoas que precisam ouvir. Seu Pena Branca, ele trabalha no astral numa coisa chamada teia universal. O que é essa teia universal? Teia universal seria basicamente a nossa fraternidade branca. Inclusive, não é certo fazer essa associação, mas eu associo o que eles chamam de teia universal com fraternidade branca. A teia universal é uma organização que existe no mundo espiritual e que interconectam todas as espiritualidades de luz. Todos os grupos espirituais, todas as linhagens, egrégoras que se propõem ao bem fazem parte dessa teia. E ela conecta religiões de diferentes pontos do planeta. A Umbanda está abaixo a essa teia universal. É onde os espíritos Pena Brancas atuam também dentro da Umbanda, mas não exclusivamente dentro dela, tá? Então você vai encontrar penas brancas muitas vezes em outras vertentes, no espiritismo, em outras egrégoras, especialmente lá nos Estados Unidos e outros cultos aqui espirituais ao longo da América, tá? Seu Pena Branca é uma entidade que normalmente é muito simples no seu trabalho, ele utiliza muito palavras, né, através de aconselhamentos, mas não se limita somente a isso. Utilizam geralmente elementos naturais como ervas, águas, cristais e aromas para fazer as suas magias, as suas místicas. Geralmente usa muito analogias na hora de falar, então conta muitas histórias, geralmente, né, ensinando através do movimento da natureza. Então, através do crescimento de uma semente, ele pode falar de prosperidade, através da chuva ele pode ensinar alguma coisa, sempre fazendo referência a elementos naturais ou acontecimentos da natureza para trazer ensinamentos para a nossa vida. Sua guia, normalmente, ela é branca e verde, ou somente branca, depende da entidade. Ou ele pode também escolher outras ervas, né, outros elementos para colocar no seu colar de contas. Isso pode variar de entidade para entidade, tá? Normalmente, né, eles vão escolher filhos de Oxalá ou de Oxóssis para serem seus médios, mas pode ser que vocês encontrem também pessoas que carregam São Pena Branca de outros orixás. Não existe uma regra absoluta, mas comumente o caboclo vai estar associado ao orixá de cabeça ou a juntó do seu filho, né, do médium que o incorpora. E isso até por uma questão de afinidade energética. São espíritos que não necessariamente trabalham sempre, tá? Porque como eu falei com vocês, normalmente são espíritos muito ascensionados. Então, assim, muitas vezes ele vem de tempos em tempos, quando precisa. Ou não é muito comum seu Pena Branca ser um caboclo de trabalho. Pode acontecer, Gilberto? Pode. Mas não é muito comum, pela sua irradiação. Muitos caboclos são tão evoluídos dessa linhagem que a incorporação deles é muito sutil. Alguns já nem incorporam mais, somente irradiam seus médiums. Agora, é muito comum quem carrega seu Pena Branca ter ele como seu mentor. Porque ele é tão evoluído, é uma linhagem tão poderosa, tão antiga,
né? E tá tão associada essa coisa de orientar, de aconselhar, de trazer luz, que ele ocupa muito bem esse cargo de chefia espiritual do terreiro e também o cargo de orientador particular do médium. Então, às vezes, ele pode ser um mentor, mas não necessariamente o caboclo de trabalho, tá? Não que caboclos de trabalho não possam ser dessa linhagem, mas pela sua evolução, pela sua irradiação, pela sua luz, normalmente eles não vão vir sempre, vão vir quando necessário e trabalhar muito mais aconselhando como mentor do médium ou como chefe espiritual da casa. Seu Pena Branca é uma entidade maravilhosa que deve muito ser respeitada. Suas oferendas, como todos os caboclos, podem ser na quinta-feira. Em algumas casas que cultuam Oxalá na sexta, pode ser feito na sexta. Em algumas casas que cultuam Oxalá no domingo, pode ser feito no domingo. Mas normalmente ele vai pedir na quinta-feira. Geralmente as suas oferendas vão mesclar elementos de Oxalá com elementos de Oxóssis. Então ele pode pedir frutas ao mesmo tempo que elementos de Oxalá, como canjica branca, pode utilizar, por exemplo, ele pode abrir mão na oferenda, por exemplo, da bebida alcoólica, né? Porque geralmente Oxalá a gente não coloca bebida alcoólica, então ele pode abrir mão do vinho que os caboclos pedem e ao invés disso utilizar água de coco, que é um elemento muito comum ao seu trabalho espiritual, tá? Geralmente, enquanto incorporado, ele vai tomar água de coco e vai utilizar charutos ou tabaco como a sua erva de trabalho. São excelentes magistas, são excelentes manipuladores de energia etérica das ervas, são ótimos conselheiros espirituais, são excepcionais nesse trabalho que executam. E eles lembram muito o arquétipo do cacique, do chefe espiritual, e carregam muita luz. Só quem já conversou com essa entidade sabe a sua luz e o seu poder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se já conheciam esse caboclo, deem sugestões de outras entidades que vocês querem que eu fale aqui no canal para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!